Alô a todos, eu sou Everton de Oliveira do Groundwater Project e eu tenho o prazer de trazer para vocês mais uma tradução de um dos nossos livros. Hoje eu tenho com vocês aqui o Gustavo Rodrigues Martins de Moraes. Ele é geólogo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com mais de 20 anos de experiências nas áreas de hidrogeologia e meio ambiente e geofísica. E atualmente cursa pós-graduação no IPT em São Paulo. Então, Gustavo, bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Por favor, faça sua apresentação. Bom, meu nome é Gustavo, eu sou geólogo pela Universidade Rural, graduado já há 20 anos, com experiência em hidrogeologia. Trabalhei aqui em São Paulo na DH, perfuração de poços, que, além de uma excelente empresa, é realmente uma escola para quem realmente quer aprender a fazer direito, é essencial. Eles são uma empresa muito boa. Trabalhei na Alcoa, na área de mineração, mapeamento de bauxita, no Pará, e também em Belo Horizonte, para contratos menores, mas para bauxita também. Já trabalho com prospecção geofísica já há vários anos, né? Durante a graduação, já fiz trabalhos de geofísica para prospecção de águas subterrâneas e contaminação de solo e água. Atualmente, eu trabalho com geofísica para prospecção de água subterrânea, para outras finalidades também, para mineração, para geotecnia, que agora está bastante em vogue, geofísica para barragens. Também trabalhei na indústria do petróleo durante 8 anos. É formidável, eu me recordo assim, com uma grande paixão. E o fato de eu ter realmente entrado como voluntário para a tradução dos livros foi como uma necessidade. Na época da graduação, que já vão alguns anos, né, eu percebia naquela época que a necessidade de você ter o conhecimento de uma língua estrangeira, no caso do inglês ou espanhol, que são as mais procuradas, e para a gente que estuda geologia, como outras áreas, né, afins, tipo engenharia, física, química, a maioria dos livros são escritos em inglês e espanhol, pelo menos na universidade que eu estudei, era dessa forma. Eu tinha os livros em russo e francês, não tinham muitos livros em português, eram livros mais simples, né, basicamente de geologia geral, paleontologia, mas os livros assim mais específicos eram todos em inglês ou outros idiomas. E na época eu já tinha conhecimento da língua inglesa, então eu fazia as traduções e compartilhava com os meus colegas de curso. Deixava na Xerox, na biblioteca da universidade, para que todos pudessem utilizar. Então a gente tinha um grupo, cada um tinha um entendimento de algum idioma, então a gente conseguia traduzir as disciplinas, né, ou capítulos de livros, e deixava traduzido. Ali, naquele momento, eu tive a percepção de que realmente existe a necessidade de você compartilhar o conhecimento e levar para qualquer pessoa, né, para qualquer ser humano, a facilidade, para que não exista a barreira do conhecimento. E que eu encaro que isso seja um grande problema. Que eu também passei por isso na época que eu trabalhei na mineração, que tinha alguns estrangeiros que vinham do Brasil, lá na Alcoa, eram 2 australianos, eles passavam um mês inteiro comigo e visitando as áreas, e era o dia inteiro conversando em inglês. Na época, eu sabia o idioma, eu tinha conhecimento, mas tinham pessoas que não. Então, essas pessoas me acompanhavam e a gente fazia uma interação, meio que de tradutor na hora, né? Então, é uma dificuldade. Trabalhando no petróleo, as empresas de petróleo, já na época que eu trabalhei, eles já tinham uma política de boas práticas de terem cursos de idioma nas unidades, que seriam as plataformas. E aí era muito interessante, porque tinha funcionário do mundo inteiro que eles faziam curso de português, de inglês e de espanhol. E eles trocavam experiências com as pessoas, com a comunidade da plataforma. E é interessante porque era diário. Então, o aprendizado é muito mais rápido,
porque você tem a necessidade de se comunicar, você está num ambiente de trabalho que também é o teu ambiente de moradia. Então, durante 15 dias ou 30 dias, você vai ficar na plataforma, você está restrito, num ambiente que às vezes com 200 funcionários, e que você tem que conviver, você tem que conversar, você tem que haver um entendimento entre as pessoas. E isso é muito interessante, porque você convive com pessoas de diferentes culturas, de diferentes países, e tem a oportunidade também de perceber de que não muda muito o que a gente tem aqui. Isso é o mais interessante. E você tem também a disruptura da barreira do conhecimento e da barreira da comunicação. Isso é formidável. Quando veio a oportunidade de trabalhar como voluntário no GW Project, eu achei muito interessante e também gostaria muito de externar a minha opinião, que eu sou muito a favor de um mundo sem fronteiras, né? De que todas as pessoas tenham uma interatividade maior, porque o que eu percebo é a barreira da comunicação. Se trabalhando a barreira da comunicação e tornando mais visível e mais viável para o entendimento de todos os assuntos para todas as pessoas, fica mais fácil. E esse trabalho do GW Project é fundamental e é muito interessante nesse sentido, porque você cria uma rede de colaboradores com pessoas de diversos países, traduzindo livros e levando conhecimento a todas as pessoas, não só da comunidade científica, mas da comunidade de uma forma geral, e levando conhecimento à humanidade. Então, isso é fantástico. O que me fez ter a vontade e um enorme prazer de fazer parte desse projeto. E é, assim, realmente apaixonante, porque me fez relembrar alguns conceitos básicos de faculdade, me fez entender o raciocínio dos primeiros cientistas das águas subterrâneas, qual tipo de analogia que eles fizeram com as equações. Isso eu achei lindo, porque eles pegaram o conceito físico-matemático e, através do poder da observação e da necessidade de demanda na época, no caso desse livro do Confined Aquifers, do Herbert Wang, ele pegou a parte histórica que levou ao estudo científico e a correlação com as equações, o desenvolvimento matemático e entendimento geológico, e é todo um histórico não só daquela época, mas até o que a gente tem hoje. Se você for traçar uma linha do tempo, é uma questão evolutiva, não só no entendimento, mas na compreensão do comportamento da água subterrânea, do fluxo subterrâneo, até chegar nas tecnologias mais modernas que nós temos hoje, não só de monitoramento, como também de modelo geológico e modelo hidrogeológico, e que, de uma certa forma, facilita para a tomada de decisões em diversas áreas, não só para quem trabalha com a questão de abastecimento público, perfurando poços, instalando poços e fazendo gerenciamento de recursos hídricos, mas nas áreas de mineradora, questão de contaminação, que é totalmente relacionável com fluxo hídrico, permeabilidade, velocidade de fluxo em 3 dimensões, né, que seja. Então, é tudo muito correlacionável. Eu achei muito, muito legal, uma experiência muito boa e recomendo para todos, né, que queiram participar, os que não têm a possibilidade de participar, fazendo a tradução sozinho, que façam em grupo, porque também é muito interessante, não só o trabalho que a gente faz de uma certa forma individual, mas o trabalho em grupo é muito interessante, porque você tem contato com pessoas diferentes, com ideias diferentes, e isso é o que eu penso de ser assim, uma forma muito produtiva, não só para o entendimento da disciplina ou de qualquer disciplina, mas para a interação entre as pessoas de diversas áreas e diversas localidades do mundo. E
É isso Muito que eu legal, muito achei. legal. Você falou várias experiências, eu fiquei lembrando aqui. De fato, as pessoas se unem na faculdade para traduzir, para ajudar aqueles que têm mais dificuldade. É uma experiência que eu também passei, é algo que eu lembro com bastante carinho, digamos assim, porque eu também era uma pessoa que não tinha um domínio muito bom da língua, né? Então, contar com os colegas sempre foi interessante, que é o princípio que está movendo o Groundwater Project na parte de tradução. As pessoas estão fazendo de forma absolutamente voluntária, assim como os autores, né? Não tem, ninguém tem remuneração no trabalho. E a gente está vendo que as pessoas estão lendo. Eu vejo, você mencionou o livro do Herbert Wang. De fato, o livro do Herbert Wang ele narra como se fosse um filme. Eu até depois conversei com ele sobre isso. Ele é muito simpático, tem uma visão clara, as explicações dele são muito são visuais, né? Eu gostei bastante, embora trabalhe com equações. Conta um pouquinho para a gente, então, sobre o livro aí que você traduziu, o Groundwater Storage in Confined Aquifers. Qual foi a sua impressão sobre o livro e a sua impressão sobre o resultado em português? Se você acha se você acha que vai ter um alcance bom, qual que é a tua expectativa em relação ao trabalho? Bom, durante a tradução, como é um livro de poucas páginas, eu preferi ler o livro primeiro, todo, para saber do que se tratava, e para facilitar a minha tradução. Isso é um hábito que eu tenho. Se fosse um livro mais extenso, eu dividiria por capítulos e leria uma leitura dinâmica, né, de todos os capítulos para ter uma ideia do que se trata. E realmente, como você falou, o livro é praticamente um filme, porque a parte histórica você vai lendo e você vai tentando visualizar o que ele está contando naquela época nos Estados Unidos, né? E da grande necessidade de você ter um acesso à água subterrânea para a questão de irrigação e de desenvolvimento das cidades, né? Sim. Em sequência dos estados também, e que é uma questão que a gente enfrenta até hoje, né? A questão da água subterrânea para utilização na agronomia, que assim, é de suma importância. Quando eu comecei a traduzir, eu vi realmente no livro que ele trata de uma forma que eu acredito que seja uma forma muito lúdica, porque ele teve o cuidado e o carinho de explicar de uma forma muito simples, muito direta. As equações que ele usa no livro, ele explica de uma forma muito simples também e faz o encadeamento das equações e do raciocínio que cada pesquisador teve na época e a associação que eles fizeram com a termodinâmica. Isso foi o que eu achei muito legal, porque você, através de um conceito físico-matemático ou físico-químico, você consegue explicar praticamente todos os processos que a gente tem no âmbito da geologia, no âmbito do planeta, né? Você para pensar todas as teorias químicas, de química, física e matemática, de física quântica, explica tudo. E ele teve esse cuidado de ir a fundo, de pegar os primeiros trabalhos dos primeiros cientistas e a relação que esses primeiros cientistas tiveram com a física para fazer um intercâmbio de um raciocínio lógico e aplicar na hidrogeologia. E na hidrogeologia de aquíferos porosos, de aquíferos intergranulares, de aquíferos confinados, não confinados, e aquíferos fissurais também. E isso eu achei assim fantástico. Os exercícios que ele trata no livro também são muito interessantes porque são exercícios práticos de valor muito baixo. Você pode até fazer em casa, né? Se você tiver o desejo, você pode levar ao conhecimento de uma comunidade. E isso é que eu achei muito interessante do livro, porque você não precisa tratar os exercícios ou as práticas apenas
para um curso universitário ou para um curso de pós-graduação. Os exercícios que ele propõe no livro, você pode levar para a escola, de escola primária ou escola secundária, você pode levar para o ensino, para a sociedade. Então, tem um impacto, no meu ponto de vista, global, e em diversas escalas, e sem restrição de classe social, classe econômica. Atinge a todo no âmbito geral. Isso é muito interessante. E também essa questão do exercício prático para facilitar a fixação do aluno, o aprendizado naquela disciplina, que é fundamental. E eu sempre penso dessa forma que é muito mais fácil você aprender fazendo do que você Sim. decorar. Porque se você decorar, você vai decorar apenas uma situação, a situação que o professor está te apresentando. Mas se você aprende de uma forma prática o que está por trás daquele conceito, né, matemático, ou que seja, o professor vai te demonstrar através de um ensino prático a teoria e o conceito físico, matemático, ou químico daquela questão. E aí você vai realmente aprender, porque você não vai esquecer. É E verdade. hoje em dia eu tenho percebido que tem existido uma preocupação maior, não só das universidades, mas das escolas, em estar promovendo essas práticas que tem o ensino STEAM, ou hands-on, que é formidável, porque eles pegam a disciplina e dentro daquela teoria eles tentam bolar uma prática. Se já não tiver uma prática concebida para fixar aquele capítulo de aprendizado, eles vão implementar uma prática. E eu penso que isso aí poderia ser difundido para todas as disciplinas, não só, no caso, para a hidrogeologia, mas de um âmbito geral, não só dentro da geologia também, para outros cursos, né? Facilitar o entendimento da sociedade. E, assim, o livro que eu achei então, só algumas questões que eu tive um pouco de dificuldade de encontrar o significado correto em português, porque tem horas que ele trata, tipo, a carga hidráulica tem horas que ele trata como carga hidráulica, tem horas que ele trata a carga hidráulica como uma pressão diferencial. Então, eu tive esse cuidado de ler algumas vezes para ver o que se encaixava melhor. Então, realmente, tem horas que é carga hidráulica e tem horas que ele trata como pressão diferencial em poços. Mas, basicamente, isso. Né? E os exercícios também, né? na tradução, foram assim, bem legais de fazer. Porque você vivencia o exercício. Né? Porque não é você só pegar ou o livro para traduzir ou um exercício para traduzir e colocar lá. Eu acho que você tem que fazer aquilo com carinho, porque outras pessoas vão ler aquilo e você acaba vivenciando, né? A tradução do livro e a tradução dos exercícios. Por favor, você falou do livro, conta para a gente só alguns detalhes, por exemplo, você falou que ele tem alguns exemplos práticos que as pessoas podem ver. O que você poderia citar para alguém para que seja atraente para um cara que não entende ou não sabe exatamente o que é? Um exemplo do que o livro traz de aquífero confinado. O que você acha que é marcante nesse livro? O que eu achei que ficou muito marcante, Everton, foi o exemplo prático que ele deu de elasticidade de aquífero, no caso do aquífero confinado, o exemplo prático que ele pegou de fazer com uma caixa de suco. Aquilo para mim foi formidável. A percepção que ele teve de explicar de uma forma muito fácil a elasticidade de um aquífero quando você bombeia o aquífero, quando o bombeamento é interrompido, ou quando você exerce uma pressão no aquífero sem bombeamento, qual o comportamento do fluido entre os poros. E que para mim foi muito interessante porque tudo influencia. Né? Então, assim, você pode ter influência da maré, né? Da maré oceânica, né? No caso, você pode ter influência de carga litostática
num determinado momento que vai influenciar no comportamento do seu aquífero, com relação à dilatação dos poros em função do peso e da carga exercida, do bombeamento, que na verdade é uma transferência, né? Isso ele exemplifica muito bem que durante o bombeamento existe uma transferência do fluido e não apenas uma sucção daquele fluido. Por isso que você tem um fluxo, você tem uma transferência de movimento. Então, todos esses entendimentos, essas teorias, ele conseguiu exemplificar como uma caixa de suco e um canudo. E que é muito simples, uma caixa de suco e um canudo é extremamente barato. Você consegue dar... Isso você faz até na própria imaginação, porque todo mundo já viu, né? Exatamente. E todo mundo, toda criança, né? Às vezes você dá um potinho de suco para uma criança, e lógico que a criança não tem a noção de que aquilo poderia ser aplicado a essa terminologia ou essa teoria. Mas toda criança que já pegou e já apertou uma caixa de suco, ela fica até brincando às vezes para ver o líquido subindo no canudo, ela assopra o canudo para ver a caixa inflando. E, assim, é fantástico. Eu achei, assim, muito interessante, um exemplo prático, muito direto e muito simples. É muito bom. O do balão também é interessante. É muito bom. Claro, sou hidrogeólogo, ao mesmo tempo tinha lido várias coisas, mas eu gostei demais da explicação do Herbert Wang. Ele é muito, muito visual nas explicações. Num tema que, em geral, é um tema um pouquinho difícil quando você aprende, né? Porque a equação causa um pouquinho de desconforto inicialmente, o cara olha, mas logo que por esse livro, você olhando, a equação não causa desconforto, porque ela vem como uma consequência. É muito interessante, né? Sim. Isso que você falou é bem real mesmo, porque quando você tem, eu acho que para todo mundo, né, que não tem muito contato com a parte matemática, tem uma certa aversão, e isso é muito comum entre nós geólogos, né? Mas quando ele começa a tratar das equações, ele parte da equação simples, das equações gerais, depois ele entra nas equações de acoplamento, ele não chega a explicitar as equações integrais e derivadas, mas ele dá uma ideia. Sim. Mas ali nas equações de acoplamento, você já, para quem não gosta muito, vai sentir um desconforto. Mas da forma que ele explica, que ele coloca no livro, ele torna aquilo tão de fácil entendimento, porque ele demonstra o porquê que ele está usando, por que está sendo usado aquele tipo de equação. E, assim, esse livro é fantástico. Assim, outros livros que eu já vi do projeto também são muito interessantes. Mas essa parte que ele trata da matemática é, assim, Muito legal. muito legal. Muito legal. Essa ideia, a ideia do projeto é esse livro é um bom exemplo. A nossa ideia é fazer em livro-texto tornar o assunto hidrogeologia muito mais palatável para as pessoas. O cara vê um livro que ele aprende vendo exemplos e de uma forma muito mais simples, sem todo o trabalho da parte matemática pesada, que isso pode ser aprendido posteriormente, mas inicialmente o conceito é muito fundamental, né? As pessoas vão ver e vão entender. É o que você falou lá atrás. Quando você vê por um exemplo, você não esquece mais, né? Exatamente. E aí depois você consegue construir a partir daí. É essa a ideia do projeto. Exatamente. Você descreveu Assim, perfeitamente. eu acho fundamental a parte do exemplo, né? Ainda gostaria muito, né, de ver outros cursos de geologia cada vez mais com a parte prática fundamentada, porque tem pós-graduações que você faz hoje em dia que você vê bastante parte prática, bastante laboratório. E nas universidades brasileiras existe pouca prática. Tem muita, assim, lógico, tem a parte teórica que tem que ter, tem a parte prática, também tem a parte prática, óbvio, né, de algumas disciplinas, mas eu imagino que poderia ser feito mais prática. Então, assim, a parte de hidrogeologia, tem algumas universidades que têm campos experimentais, outras não. Então, você fica meio que sem saber, né? Você vai aprender na sua vida profissional, que é muito comum, né? A gente sai da faculdade com uma visão, entra na vida profissional e você pensa assim, nossa,
E agora? Cair numa empresa que eu vou ter que trabalhar, eu não sei nada disso aqui, né? Eu, quando fui trabalhar, tipo, na Petrobras, o cara falou, o meu chefe falou, olha, esquece tudo que você aprendeu, aqui é diferente, aqui é um trabalho corporativo, é gerencial. Isso a gente não aprende na faculdade, né? Parte de quem vai trabalhar nas empresas de meio ambiente, né, nas consultorias e nas empresas que executam os serviços. Também algumas faculdades hoje em dia já têm esse enfoque mais na área de ambiental, algumas têm um campo experimental que na USP tem, se não me engano na Unicamp tem outras que tem também. Mas tem muitas faculdades que ainda não. Então, ou você vai ver isso numa pós-graduação ou na empresa, você vai aprender nas empresas, que são grandes escolas também. Sim, Você tem que ter claro. as oportunidades de aprender trabalhando, né? E aí você tem um conceito que você teve na faculdade, você une um ao outro para iniciar o caminho, né, de cada um, né? E tem pessoas que têm os intercâmbios, né? Trabalha às vezes com geotecnia, aí não quer mais muito trabalhar com geotecnia, vai trabalhar com mineração, muda um pouco as áreas, né? Mas, de uma certa forma, é interessante também. Acho que todo conhecimento é bem-vindo. Acho não, tenho certeza que todo conhecimento é bem-vindo. Gustavo, o nosso tempo está terminando. Eu gostaria que você deixasse uma palavra de apoio para as pessoas que pensam em se voluntariar ou que estão na dúvida ou que nem pensaram ainda. Se você puder ajudar a convidar mais pessoas e a colaborar, por favor. Bom, eu realmente gostaria de parabenizar, quero muito parabenizar esse projeto do GW Project e que seja durante muito tempo, que tenha uma vida longa, porque é extremamente importante o trabalho que vem sendo feito, não apenas de disponibilizar livros para leitura, mas o trabalho voluntariado. O trabalho voluntariado, que eu penso, é o trabalho que move o mundo. Tudo aquilo que você faz com dedicação, com amor e com carinho, atinge a todos em vários aspectos, a toda a comunidade e a humanidade de uma certa forma, é claro, né? Que esse é o intuito. Então, para as pessoas que ainda têm a vontade de se voluntariar, mas ainda têm um pouco de pé atrás, não tenham esse pé atrás. Façam porque é uma experiência inexplicável. É renovador, muito gratificante você poder colaborar, simplesmente fantástico. Para mim foi uma experiência muito legal, tanto que eu me propus a traduzir outro e outros livros, né? E assim, o fato de você poder contribuir e ajudar o seu próximo é realmente imprescindível, é tudo. Espero que outras pessoas descubram esse prazer de estar contribuindo e colaborando. Tem a parte de donativos, que eu gostaria de fazer um convite também para as doações, para poder manter o projeto vivo, porque como é uma organização sem fins lucrativos, ela tem Sim. que ser mantida de uma certa forma, e essa maneira é através de donativos. Então, não se acanhem, façam os donativos, quem puder, qualquer quantia, tem entrar no site, lá tem algumas quantias pré-estabelecidas e tem um campo que você preenche com a quantia que você pode doar, então todo mundo pode doar de uma certa forma, não tem restrição a valores. Sejam todos muito bem-vindos ao mundo da água subterrânea, que é simplesmente fantástico e maravilhoso. É encantador. Legal, E eu Gustavo. agradeço a oportunidade. Nós é que agradecemos. Foi muito legal ter você aqui, pela sua gentileza, pela sua dedicação e pela sua confiança no projeto. Tenho certeza que, com pessoas como você, a gente vai muito longe, a gente vai fazer o nosso planeta um lugar muito melhor, usando bem a água subterrânea. Obrigado, Gustavo, e um abraço. Obrigado, Everton. Abraço, agradeço a todos vocês aí também, ao nosso reencontro e pode contar comigo sempre para o que precisar. A parte de tradução, de tudo que vocês precisarem, pode contar comigo sempre. Tá Muito ótimo. obrigado. Obrigado, Gustavo. Um abraço, hein? A gente Obrigado, divulga. Everton. Tchau. Tchau, tchau.